Olá pessoal, mais uma vez aqui Paulo Ramos para conversar um pouco com vocês sobre fatos históricos, política, história, literatura, cultura em geral. E hoje, aproveitando a data, 20 de setembro, eu quero falar sobre a Revolução Farroupilha. Mas não vou me aprofundar em detalhes, contar a história cronologicamente, até porque eu vou deixar aqui na descrição os links para o site e para o meu blog, onde eu falo diretamente dos fatos históricos que eu considero mais importantes. Mas a Revolução Farroupilha, ela simbolicamente para os gaúchos, ela é importantíssima. Para uns até mais que a própria independência do Brasil. Tanto é que aqui as escolas fazem atividades relativas ao 20 de setembro, mas na Semana da Independência ou na Proclamação da República, eles têm ignorado sempre. Eles não têm feito nada em relação a essas datas. O 20 de setembro, na verdade, ele representa a tomada de Porto Alegre em 20 de setembro de 1835 pelas tropas de Bento Gonçalves. Eles representavam estancieiros que, num primeiro momento, estavam descontentes com a crescente tributação sobre os produtos gaúchos. O Rio Grande do Sul era um estado muito rico, fornecia produtos de origem animal, como banha, o charque principalmente, a carne para consumo de diversas maneiras e como matéria-prima para muita coisa, o couro. Então, a partir de 1820, o governo imperial, ainda na época de Dom João VI, começou a pôr um excesso de tributação em cima dos produtos gaúchos para abrir o comércio com outras localidades e até outros países, né? Como o Rio Grande do Sul fica na ponta do Brasil, na região que na época era muito importante comercialmente, na região do Prata, e teve a influência já da província cisplatina se tornando Uruguai, devido à disputa entre portugueses e espanhóis, que por um momento a província cisplatina foi de domínio português, outro momento espanhol, e houve guerra, até na época de Dom Pedro I, para o controle dessa província. Então, com a mediação inglesa, foi decidido que nem a Espanha, no caso representado pela Argentina, e nem o Brasil, que tinha se separado já de Portugal, ficariam com a região da Cisplatina, e daí foi fundado o Uruguai. Voltando à Revolução Farroupilha, Porto Alegre ficou sitiada durante muito tempo pelos farrapos. Houve guerra física, mesmo combates sangrentos, mas a fundação da República Rio-Grandense foi uma coisa paroquial. Em nenhum momento os farroupilhas eles chegaram a dominar completamente o estado. Tanto é que em julho de 1836, um ano depois da tomada de Porto Alegre, fazendo com que o presidente da província fosse para Rio Grande, já as tropas do Império retomaram a capital e não houve uma nova incidência de tomada por parte dos farroupilhas. Mas, depois da fundação da República, da proclamação, melhor dizendo, da República Rio-Grandense, que foi uma coisa paroquial, que se concentrou as forças ali em Piratini, que ficou sendo a capital da então República, devido à empolgação de uma vitória na Guerra do Ceival, que foi muito significativa para os farrapos, mas que
já na sequência, quando teve a proclamação da República em Piratini, Bento Gonçalves, que estava no sítio a Porto Alegre, ele volta para o interior em direção a esse grupo que estava concentrado em Piratini, e ele sofre uma emboscada e os principais homens são presos, o exército ali, mais ou menos de 1.000 homens, é desbaratinado, e o Bento Gonçalves é levado para o Rio de Janeiro. E nesse meio tempo, outros personagens vão criar corpo na história, e como Giuseppe Garibaldi, que era um pirata que começa a sequestrar navios, e aquela primeira causa que seria um motivo de orgulho pelo Rio Grande do Sul, ir contra os interesses do Império, se aproveitando que estava no período regencial, né, estava muito difícil a política no Rio de Janeiro, os liberais e os conservadores brigando o tempo todo, a regência não tomava um rumo, não se decidia frente ao modelo de governo, quem seria o regente, até a maioridade de Pedro Alcântara. Não se definia nem se ia permanecer sendo monarquia, então toda essa confusão ajudou que o Rio Grande do Sul ficasse por 10 anos nesse conflito, até no Tratado do Poncho Verde, quando o Duque de Caxias assumiu a frente do exército imperial e conseguiu acabar com o conflito. Algumas exigências iniciais dos estancieiros foram atendidas, outras não. O Império nunca reconheceu o Rio Grande do Sul como república independente. Isso foi uma coisa só daqui, só do grupo revolucionário. Eles sequer, volto a repetir, sequer tomaram totalmente o Rio Grande do Sul. Na República Rio-Grandense, sequer Porto Alegre foi tomada. Então, criou-se vários mitos em torno disso, e isso que é bacana, o gaúcho comemora isso aí, porque no 20 de setembro ele consegue, como eu posso dizer, estreitar esses laços com a cultura, que é constante aqui no Rio Grande do Sul, devido aos CTGs, né, Centro de Tradições Gaúchas, a música característica, a vestimenta característica, como bombacha, lenço, bota, relembrando a vida campeira, né, os armazéns rústicos. Mas tem algo que vem acontecendo há mais ou menos uns 20 anos, que eu percebo que o que era a Semana Farroupilha há 20 anos atrás, quando nas praças se via o pessoal tomando chimarrão, fazendo piquetes, assando carne ao ar livre, fazendo com que aquelas pessoas que durante o ano tinham aquela vida corrida, que gostava da história do Rio Grande do Sul, mas que tinha outro tipo de rotina, botasse uma bombacha, ou mesmo fosse como estava, encontrar os amigos, beber e aproveitar um baile. A música gaúcha era muito bem aceita até entre o pessoal que gostava de rock, de samba, por causa da tradição. Isso aí começou por causa de leis de segurança, por falta de incentivo, foi se recolhendo aos CTGs. No interior do estado tem bastante manifestação a esse respeito, mas não é tão forte, porque o pessoal não tem dinheiro para fazer os eventos de acordo com as regras. Antes ficava uma semana num local da cidade bebendo, assando carne, disputando prova campeira, né? E isso atraía o pessoal. Isso aí é cultura, é quando toda a população, ou grande parte dela, se vê representada em torno de algo que é muito maior que a Revolução Farroupilha ou a República Rio-Grandense, esse interesse separatista que era anterior ao 20 de setembro, mas que depois de não atendidas as exigências econômicas que motivaram os estancieiros a financiar essa revolta, isso aí tudo degringolou. Então
Mas para o gaúcho é a hora de chegar e pensar na sua tradição como um todo, na tradição do dia a dia que veio muito antes da Revolução Farroupilha e que se representou ali, no 20 de setembro de 1835. E não acabou 10 anos depois com o Tratado do Poncho Verde. Então é um vídeo curto, os maiores detalhes estão nos links que eu já mencionei, que eu vou deixar aqui na descrição. E gravei esse vídeo só pela lembrança, só para manifestar aqui minha opinião frente a esse declínio da nossa cultura, que tem como símbolo até o descaso como o Museu Nacional, que foi o Palácio Imperial. Teve aquele desfecho triste, né, pegando fogo por causa de instalação elétrica mal feita, todo um descaso, um desprezo que as chamas só vieram a chancelar aquilo que estava acontecendo. Então, bom dia do gaúcho para todos os gaúchos e para quem não é gaúcho, e fica aqui a minha mensagem, ok? Um grande abraço, se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e até mais.